Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Marisson Fraga. É um prazer imenso ter você por aqui. Hoje nós vamos estudar um caso clínico que eu quero trazer aqui para o canal. Inclusive, a partir de hoje, a gente vai começar a trazer alguns casos clínicos aqui e vai ser interessante para você, porque a gente vai entender na prática, né, a atuação de diversos analistas e vai ser uma experiência interessante aqui que a gente está trazendo aqui para o canal, tá? Então, inclusive, se você está chegando aqui agora, nós falamos muito sobre psicanálise aqui no canal, a gente fala sobre psicologia, em algumas situações a gente fala sobre neurociência, porque a gente quer entender aqui no canal comportamento humano, a mente humana, funcionamento, as questões psíquicas e emocionais. E aí a gente fala principalmente sobre psicanálise, aqui é um caso de psicanálise, o caso do homem de negro, tá? Então você vai entender bem aqui, deixa eu só baixar esse mapa mental, para que você possa entender tudo que a gente vai estudar aqui, tudo que você vai ter acesso, as informações que você vai ter acesso aqui, tá? Então esse é o nosso mapa mental, eu posso baixar inclusive até um pouco mais. E olha só, se você quiser aprender a estudar utilizando mapas mentais, que fica muito melhor para você fixar a informação, para você entender a lógica da informação, a estrutura daquilo que você está lendo, do que você está estudando. Então a gente tem um link aqui abaixo, tá? Nossos cursos, você pode clicar lá e você vai ser direcionado para uma página que vai te explicar melhor. E caso você queira participar da área de membros, também tem um botão lá, tá? E também tem o meu Instagram para você seguir. Então eu te convido a nos seguir lá no Instagram, tá? Então vamos começar aqui. Deixa eu só ajustar o mapa mental, porque eu percebo que tem pessoas que acessam pelo celular e aí às vezes fica um pouco ruim. Então, o caso do homem de negro, esse é o caso clínico que a gente vai estudar hoje. A primeira coisa que eu quero falar para você é basicamente quem é o psicanalista, tá? Então, o psicanalista é o Juan David Nasio, que nasceu em 1942, hoje ele tem 79 anos de idade, quer dizer, no momento em que eu estou gravando esse vídeo, ele tem 79 anos de idade, e o Nasio, ele é um psicanalista e psiquiatra. Inclusive hoje ele não atua mais como psicanalista, não sei se ele atua como psiquiatra, provavelmente não. Inclusive ele já escreveu vários livros, né? Ele é autor de uma obra já consagrada e numerosa, traduzida, na verdade diversas obras, né? Traduzidas em diversos idiomas. Ele tem mais de 20 livros e vários dos quais se tornaram clássicos da psicanálise, como por exemplo, 5 lições sobre a teoria de Jacques Lacan, 9 lições sobre arte e psicanálise, o livro da dor e do amor, lições sobre os 7 conceitos cruciais da psicanálise e o prazer de ler Freud. Eu ainda incluiria aí dois títulos interessantes que eu acho dele, que é Sim, a Psicanálise Cura, e tem outro título interessante também, que é Por que Repetimos os Mesmos Erros. Também é um livro bem interessante do Nasio, tá? Então, vamos falar sobre a questão do caso clínico. O psicanalista nós já conhecemos, que é o Nasio. E o paciente, quem é esse paciente? Ele é um jovem, tá? Tem 26 anos. Esse paciente, ele tem uma característica interessante, porque ele sempre se veste de negro. Então, inclusive, completamente de negro. O Nasio vai dizer, por exemplo, que ele chega de terno, né? Não só o terno, mas a gravata, a camisa por dentro do terno, né? Então, os sapatos, por exemplo, tudo completamente negro, né? E ele também não só usava roupa, como também alguns acessórios, por exemplo, guarda-chuva, luvas, pasta negra. Então isso já chama atenção logo de início do psicanalista, né? Ele começa observando isso. O analista também ele observa que a aparência fúnebre desse paciente de 26 anos, esse jovem, incomodava, na verdade está escrito errado aqui, acabei de perceber, mas incomodava os demais pacientes na sala de espera. E tem uma questão interessante que o Nasio, ele fala sobre isso no livro Sim, a Psicanálise Cura. Ele vai inclusive falar sobre as dimensões da escuta, e uma das dimensões da escuta é inclusive você observar a interação do paciente, por exemplo, na sala de espera, como é que ele está se comportando lá, como é que ele está se vestindo, por exemplo, como é que ele chega na análise, como é que ele inicia a análise, por exemplo. Então, tudo isso também faz parte da dimensão da escuta. Eu vou até preparar um vídeo aqui para o canal
para a gente falar sobre essas, eu acho que, se eu não me engano, são 5 fases da dimensão da escuta, que é uma proposta do Nasio aí que eu acho bem interessante. Então, quando o Nasio vai para a sala de espera, ele percebe que aquela aparência completamente fúnebre, completamente lúgubre, completamente macabra, por exemplo, é uma aparência que acaba incomodando um pouco os pacientes na sala de espera. Isso também chama atenção. Nós estamos falando de um homem bem penteado, né, com ótima aparência, que emanava dignidade, mas ele tinha esse aspecto aqui quase que gótico, né, digamos assim. E ele procurou a análise porque ele tinha a impressão de que nada se concretizava na sua vida, ou seja, ele estava completamente paralisado, os projetos não andavam, ele não era casado, por exemplo, não conseguia estabelecer relacionamentos. Então, isso fez com que ele procurasse a análise, ele se sentia completamente paralisado. Então, vamos para a análise propriamente dita, tá? Para a gente entender aqui o que foi que aconteceu, mas antes eu quero falar sobre a questão da primeira entrevista, porque tiveram fatos relevantes aqui na primeira entrevista, e eu vou aumentar um pouquinho mais aqui o mapa mental. Nós sabemos, por exemplo, que nós temos entrevistas iniciais e depois o paciente, o analisando, ele vai para a análise propriamente dita, né? Inclusive tem analisando que jamais consegue participar da análise mesmo, jamais consegue progredir para a análise mesmo, fica só nas entrevistas iniciais. Aqui no caso aconteceu um fato interessante que na primeira entrevista logo, o Nasio ele acaba percebendo o seguinte, o rapaz fala, esse jovem de 26 anos, de negro, né? Ele fala que aos 6 anos de idade, ou seja, 20 anos antes, ele havia perdido a sua mãe em um acidente de carro. Mas não foi só isso que aconteceu, né? O pai mentira, dizendo que a mãe havia viajado enquanto ele esperava a sua volta dia após dia. Então eu quero que você imagine o cenário aqui. A criança tinha 6 anos de idade, a mãe acabou falecendo no acidente de carro e o pai, ele simplesmente sem coragem, provavelmente, até a gente pode até entender assim, meio que bem intencionado, né? Não foi o melhor que ele fez, mas querendo proteger o filho dessa dor, por exemplo, ele acaba dizendo que a mãe tinha ido viajar. Aí a criança ficava meio que esperando ali, né, na expectativa, dia após dia, minha mãe não chega nunca e tal. E quem já ouviu falar, ou quem já passou por isso, sabe o quanto que é angustiante para uma criança, né? Ficar esperando dia após dia. Outro dia eu vi uma história de uma paciente que não dá para contar aqui, mas é uma história que inclusive eu fiquei profundamente chocado com essa questão justamente da espera da mãe, por exemplo, né? Passava a semana toda esperando a mãe chegar e ficava olhando na janela e tal. Então isso realmente me toca bastante, tá? Eu imagino o que é que essa criança deve ter passado. E o que aconteceu, né? Vou te dar mais detalhes relevantes aqui das outras análises, né? Do segmento que se deu na análise. Veja bem, o paciente, na verdade, ele não conseguia estabelecer vínculos afetivos com ninguém. Isso era uma característica dele. Inclusive, não conseguia estabelecer vínculos afetivos nem com o pai, nem com os familiares. E ele também era solteiro, não conseguia estabelecer esses vínculos afetivos com nenhuma namorada, por exemplo, e por aí vai, né? O analista, na verdade, ele começou a entender, no caso Nasio, começou a entender que esses vínculos, por exemplo, talvez tivessem permitido que ele vivenciasse um luto normal e que fosse pouco a pouco aceitando a ausência definitiva da mãe. Tem uma questão interessante que é o seguinte, muitas vezes nós, pais, mães, queremos proteger os nossos filhos de lutos, né, da vivência do luto. Por exemplo, um avô morre, uma avó morre, um tio morre, ou até mesmo um pai ou uma mãe morre e a outra parte fica querendo proteger o filho do luto, por mais que exista esse sofrimento, por mais que cause esse sofrimento, mas uma coisa é certa, esconder esse fenômeno do filho não é uma coisa saudável. O filho atravessar esse luto daí, respeitando, obviamente, né, o seu momento, a família entendendo o seu momento, é o mais saudável, seria o mais aconselhável, né? E, obviamente, se a criança tivesse acesso a uma análise ou tivesse acesso a um psicólogo, por exemplo, com certeza ela iria elaborar melhor essa questão desse luto.
Mas uma coisa é certa, você blindar o seu filho, você tentar proteger o seu filho disso não é uma coisa interessante. Então, ele não estabelecia vínculos e era uma dificuldade, porque o analista, ele acaba entendendo, né, enquanto o paciente vai falando ali durante várias sessões, é importante a gente falar que a gente está fazendo um resumo aqui, durante várias sessões o analista vai entendendo, por exemplo, que se ele tivesse estabelecido vínculos, seria interessante para ele vivenciar esse luto de uma forma mais natural, né? De uma forma mais funcional, digamos assim. Outra questão que nós precisamos considerar é, durante as sessões, o analista percebe que o luto não resolvido era a causa principal de sua angústia e de seu sofrimento psíquico. A gente vai chegar num ponto aqui que é bem interessante, que eu acho que você vai gostar muito, mas aqui, durante as conversas, e a gente está trazendo resumo, eu faço questão de ressaltar isso, durante as conversas, o analista ele vai percebendo que, inclusive, o rapaz se veste todo de negro, né? Ele está num luto sem fim. Ele não conseguiu vivenciar, ele ficou estagnado naquela sensação de luto, né? E tem uma causa por trás disso aí, e a gente vai entender melhor. Então aqui o analista ele acaba percebendo que esse luto não resolvido é a causa principal da angústia, do sofrimento psíquico, do medo, talvez, do receio que ele tem de não criar vínculos, por exemplo, de se afastar de outras pessoas, e que esses vínculos poderiam ser saudáveis para ele elaborar melhor esse luto da vida dele. Então, ele entrou num looping de sofrimento psíquico que é muito difícil de sair. E aí é muito relevante a gente falar que 2 anos depois da análise, isso só para você entender o quanto que é resumido esse caso que a gente está trazendo aqui, esse caso clínico, 2 anos depois da análise, por um acaso, em uma das sessões, o paciente fala as seguintes palavras, entre aspas, acidentalmente, né? O paciente está ali falando, está conversando, está na associação livre, por exemplo, e ele está falando sem aquela censura, e aí ele fala a frase, desde que a minha mãe se foi. E nesse momento que ele fala essa frase, desde que minha mãe se foi, o analista ele interrompe imediatamente a partir de um insight que ele teve. Ele teve um insight e ele disse exatamente o seguinte, ó, vou te apresentar a transcrição exata do que ele disse. Presta atenção nisso aqui, porque isso aqui foi muito forte. Imagino, inclusive, como tenha sido uma dor de cura, por exemplo, mais doloroso para o paciente escutar isso. Recapitulando, nós temos um paciente, por exemplo, que a mãe foi embora, na verdade a mãe morreu, né, quando ele tinha 6 anos, o pai não teve coragem de falar e ele sempre ficou esperando a mãe. Desde então ele não consegue estabelecer vínculos, se veste todo de preto, vive um luto eterno. Quando ele fala a frase, desde que minha mãe se foi, o analista vem e interrompe e fala o seguinte: você acabou de dizer, desde que minha mãe se foi, e ao escutá-lo, apareceu-me a imagem de uma mãe que foge de casa abrindo precipitadamente o portão. Um menino de 6 anos quer ir com ela. Como se soubesse que sua mãe está indo embora para sempre, o menino grita: espere por mim, mamãe. Espere, vou com você. Mas a mãe, sem se voltar, responde: não, você fica. Você não pode vir comigo. Apesar das súplicas do menino, a mãe parte e o menino corre atrás dela. A mãe corre e ele corre atrás. Ela corre e ele a segue, incansável, correndo sempre, seguindo os seus passos. E assim, mãe e filho seguem, um atrás da outra, sem se juntarem jamais. Continua aqui, deixa eu só baixar o mapa mental. Perdão, sorry. Deixa eu só baixar o mapa mental aqui. E é assim há anos e anos, numa perseguição sem descanso. Até o dia em que o menino vê a silhueta da mãe se afastar e se diluir no horizonte. Esgotado, o menino para de correr e finalmente renuncia a alcançar a mãe. Já sem forças, senta à beira do caminho, recupera o fôlego e, de repente, observando suas mãos, suas pernas, descobre que não é mais um menino, que cresceu, que se transformou num homem, que também amadureceu interiormente, pois já não vibra nem sonha como um menino pequeno.
E aí o analista finaliza dizendo o seguinte: está vendo? Deter-se à beira do caminho quando você descobre que não é mais um menino, mas um homem. Isso é análise. É o trabalho que estamos fazendo juntos. O analisando escutava tudo isso em silêncio absoluto, mas liberou suas emoções sufocadas por anos e anos. E eu fico imaginando aqui como deve ter sido, né? Provavelmente o homem, na verdade, que já não era mais um menino, que acaba percebendo com essa intervenção do analista que, de certa forma, ele falou de uma forma lúdica, né? E até, sei lá, uma forma mais leve, que a vida dele estava paralisada justamente porque ele ainda estava esperando a sua mãe. E ele não foi diretamente claro assim, ele não foi uma abordagem direta, mas ele falou de uma forma lúdica, de uma forma leve, de uma forma que o menino pudesse, o menino não, na verdade, agora já um homem pudesse entender que ele tinha se transformado num homem que não podia mais ficar parado esperando a mãe. Então eu imagino como deve ter sido aquele choro que foi liberado, por exemplo, aquele soluço que foi liberado durante anos e anos, né? E isso é uma coisa muito bonita da análise, da terapia. Quem já passou por situações assim sabe exatamente do que eu estou falando. Essa sessão, no caso, abriu a fase final da análise, finalizando 1 ano e meio depois. Então, depois, só para você entender, isso aqui que aconteceu depois de 2 anos de análise, tá? Principalmente para quem é imediatista. Aconteceu 2 anos de análise, e eu diria até que foi uma análise rápida. 2 anos de análise, e depois disso aí, que foi uma girada de chave, né? Um divisor de águas, o que aconteceu é que isso abriu o espaço para a fase final da análise, agora a partir, por exemplo, de uma retificação subjetiva, né? O paciente falando em primeira pessoa, entendendo as suas questões, por exemplo, né? Assumindo a responsabilidade, entendendo qual é a sua parcela de responsabilidade na desordem da qual ele se queixa, e aí isso abre margem para a finalização da análise que se deu 1 ano e meio depois. E as últimas informações que o Násio traz é que o paciente acabou formando uma família e está muito bem no trabalho. Pelo menos isso quando ele escreveu o livro Sim, a Psicanálise Cura, que ele traz exatamente esse caso aqui do Homem de Negro, que eu achei muito bonito. Não só a abordagem, mas também o processo de cura, e eu quis trazer trazer para você. Olha só, fica muito mais fácil para você entender e estudar, por exemplo, isso aqui é um resumo praticamente de um capítulo de um livro que eu fiz aqui, e eu tenho uma compreensão completa disso aqui. Por quê? Justamente porque eu estudo e leio utilizando mapas mentais, e você também pode fazer isso se você clicar no link aqui abaixo. E me segue no Instagram, se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber as nossas próximas notificações. É só apertar no botão vermelho aí, se inscreve no nosso canal, que a gente vai trazer alguns casos clínicos aqui que eu tenho certeza que você vai gostar, tá? Um forte abraço e eu te vejo no próximo vídeo.